Olá, bom dia, alunos do nono ano. Vamos hoje para nossa correção dos capítulos 1 e 2 do tema 4. A correção do capítulo 1, a atividade fica na página 109. Acompanhe pelo livro de vocês, porque eu só vou falar a resposta, certo? Vamos lá, sistematizar da página 109. A aliança entre o grupo de potências capitalistas e o grupo de nações socialistas foi demonstrada gradativamente. As divergências entre capitalistas e socialistas iam além da organização política e econômica de cada país. Eles tinham visões distintas a respeito do papel dos cidadãos na sociedade, da importância das organizações sociais e das instituições. 2. Os países organizaram-se em alianças políticas, econômicas e ideológicas. Os Estados Unidos e aliados comprometeram-se por meio do Pacto do Atlântico Norte, que deu origem à Organização do Tratado do Atlântico Norte. A sigla é OTAN. A garantir a defesa um dos outros no caso de um ataque armado a qualquer país membro da organização. A URSS e os países do leste europeu, exceto a Iugoslávia, firmaram um acordo semelhante, que foi o Pacto de Varsóvia. Número 3. Foi uma política do governo estadunidense cujo objetivo era impedir a expansão do socialismo pelo mundo. Recebeu esse nome em homenagem a Truman, presidente dos Estados Unidos, no período de 1945 a 1953, que assumiu o compromisso de defender o mundo da ameaça comunista. 4. Grandes perdas humanas e materiais, além da destruição de várias cidades. A economia de diversos países europeus e do Japão entrou em colapso. 5. Foi uma ação formulada pelos Estados Unidos em 1947, que concedia recursos financeiros aos países da Europa Ocidental destruídos pela guerra. Os países deveriam reduzir tarifas alfandegárias, elaborar um plano comum de reconstrução e de ajuda mútua, além de controlar os recursos oriundos do Plano Marshall. 6. Foi uma forma utilizada pelos meios de comunicação e pelas propagandas políticas e publicitárias para incentivar o consumo como elemento central da felicidade. Assim, para uma pessoa ser feliz, ela deveria comprar o automóvel do ano, adquirir eletrodomésticos, mudar para uma casa maior e assim sucessivamente.
ressaltava o modo de vida no capitalismo americano em oposição aos valores cultivados no socialismo da URSS. Sétimo, baseado nas ideias anticomunistas do senador Joseph, o mercantilismo foi uma campanha ampla contra o comunismo nos Estados Unidos, que envolvia a perseguição política, a prisão e o exílio das pessoas consideradas suspeitas. Essa foi a correção da página 109. Agora vamos para a correção do capítulo 2 do tema 4, que fica na página 119. Primeiro, Trotsky defendia a revolução mundial e permanente. Já Stalin tinha a concepção de que a revolução deveria se consolidar nas fronteiras internas da Rússia, para depois se estender a outros países. Número 2. Os planos quinquenais elaborados no começo do governo de Stalin tinham o objetivo de promover a coletivização da agricultura e a industrialização da União Soviética. 3. Aliado-se aos movimentos de resistências locais que já lutavam contra as tropas alemãs. Com o fim da guerra, esses países passaram a receber influência política soviética. Além disso, criou o Conselho para Assistência Econômica Mútua em 1949 e o Pacto de Varsóvia em 1955, consolidado sua hegemonia no leste europeu. 4. Nikita tentou implementar reformas econômicas e políticas, além de uma política mais pacifista com o bloco capitalista. No século XX, Congresso do Partido Comunista, ele denunciou os crimes de Stalin como responsáveis pelas mazelas do país, acusando de violação dos princípios socialistas e de culto à personalidade. 5. Os comunistas na China adotaram a coletivização da terra e a industrialização, modelo semelhante ao soviético. 6. Superar quaisquer resquício da prática capitalista na sociedade chinesa, abolir os costumes da chamada cultura burguesa. 7. O movimento guerrilheiro em Cuba surgiu como uma reação dos opositores ao regime ditatorial do Fulgêncio Batista, que privilegiava os interesses estrangeiros no país, contando com grande apoio popular
os opositores consideraram a luta armada uma alternativa mais eficaz para modificar as estruturas políticas e sociais vigentes. 8. Foi uma conferência entre países vencedores da Segunda Guerra Mundial para decidir como a Alemanha seria administrada. 9. O RSS e Cuba negociaram a instalação de mísseis em territórios cubanos. Em outubro de 1962, o governo americano descobriu a base militar soviética na ilha, gerando a crise dos mísseis. Pronto, gente, chegamos ao final da correção da página 119. Na próxima aula, eu farei a correção do capítulo 3 e panorama. Até a próxima!